programa de hoje é sobre uma decisão que pode mudar a vida de milhares de brasileiros que sonham em entrar no serviço público. O grande julgamento do STF apresenta a decisão do Supremo que, por unanimidade, entendeu que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito à nomeação. Antes, o candidato se dedicava, passava na prova, mas na hora de ser chamado, a administração pública não era obrigada a nomear todos os classificados. Eu tenho que ser responsável, séria e compenetrada. E a administração pode ser leviana comigo? Quer dizer, é um aspecto de cidadania que se alia também à situação jurídica individual e que justifica que ele invoque esse direito, que não é apenas seu, mas de um modo mais genérico atinge também a toda a sociedade. Os princípios do artigo 37, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade, são princípios eminentemente republicanos e são deveres da administração. O serviço público brasileiro já foi visto com desprestígio por muita gente. Mas se antes ele era ignorado pela classe média, que enxergava como sinônimo de sucesso uma vida profissional construída na iniciativa privada, hoje os empregos estatais transformaram em objeto de cobiça de milhares de brasileiros. A razão para esse crescente interesse em trabalhar para o Estado é a promessa de salários atrativos, maior valorização da carreira pública e a certeza de estabilidade. Devido à estabilidade, né, que a pessoa concursada tem, devido às vantagens também, né, e o salário também, muito me agrada. Estabilidade financeira e aquela coisa de você saber que você lutou por aquilo e você conseguiu aquela vaga, né, e você, como se fosse uma vitória para mim, né, seria uma vitória quando eu passar no concurso. Um levantamento feito em 2010 pelo Ministério do Trabalho revela que a remuneração média do servidor público nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, teve aumento médio de 30,3% entre 2003 e 2008. Os servidores públicos federais tiveram a maior remuneração média em 5 anos. O salário passou de cerca de R$ 3.900 para R$ 5.250. E é justamente por conta desse processo de valorização no serviço público dos poderes executivo, legislativo e judiciário que a grande disputa está concentrada nos concursos federais. Só neste cursinho em Brasília, um dos maiores da cidade, são mais de 59 mil candidatos matriculados por ano em busca de uma vaga. Eu sou filho, neto de sobrinho de funcionários públicos e eu vejo que é uma grande facilidade que as pessoas têm de maneira geral, que elas não chegam a enricar, mas vivem completamente estáveis durante a vida. Te dá uma segurança maior e pelo simples fato que hoje em dia as empresas públicas e as empresas privadas não estão mais dando valor ao profissional, né? Se até a década de 90 entrar no funcionalismo público era bem mais fácil, hoje o caminho se tornou muito árduo. Para passar por esse funil, o processo é longo, bem difícil e requer uma dedicação quase que integral. Tem gente que larga até o emprego para ficar exclusivamente por conta dos estudos. Tudo para ter o governo como patrão. É o caso deste administrador de Brasília. Vander Lúcio se dedica exclusivamente aos estudos para conseguir passar no concurso público. Meu nome é Vander Almeida e eu sou concurseiro de profissão. Trabalhava numa universidade aqui do Distrito Federal e eu resolvi deixar todas as minhas atividades para ser um concurseiro profissional. Quando você tem uma outra atividade, você tem que dividir a sua atenção, né? Então nem sempre você consegue ter atenção completa
aquela atividade. Então, eu preferi, eu me organizei, né, antes de tomar essa decisão, que tem que ser feito isso, um planejamento para que se tome essa decisão, e eu me organizei financeiramente para que eu pudesse ter tempo integral, para inclusive diminuir o meu tempo de estudo para uma provável aprovação em um concurso mais de um tempo menor. E o Vander não é uma exceção. Assim como ele, muitos abrem mão de emprego, da vida pessoal, da convivência com família e com amigos, para se dedicar aos livros e às apostilas. 35% dos meus alunos aqui, eles vêm de outros estados. São pessoas que largam a família, largam o emprego, aí pegam uma reserva financeira e vêm investir aqui. Então ficam 8, 10 horas na minha escola se preparando para a carreira pública. E muitos com 6 meses já começam a colher todos os resultados dessa intensa preparação e começam a passar em vários concursos públicos. Alguns voltam para os seus estados, né, outros ficam na capital federal em carreiras estratégicas. Mas agora imagina se depois de ter enfrentado toda essa jornada, vários obstáculos, o candidato passa na prova dentro do número de vagas previstas no edital, mas não é nomeado. A administração fazia o concurso, os candidatos eram aprovados, porém, se ela não nomeasse e eles ingressassem em juízo, isso era considerado mera expectativa de direito. O que é expectativa de direito? Eu acho que posso ser nomeado. E a administração diz, talvez você seja, mas não sei se isso vai acontecer e ninguém vai impor. Isso era o que acontecia. A administração pública, com base na Lei 8.112, que rege os servidores públicos federais, poderia ou não nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas abertas pelo edital. Isso porque essa lei garantia ao aprovado um direito subjetivo à nomeação, o que significa que quem passasse tinha apenas o direito de esperar pela nomeação e não a certeza de assumir a vaga conquistada. E com essa subjetividade na interpretação da norma, os candidatos que não eram chamados procuravam a justiça para assumir a vaga. Algumas decisões, especialmente do STJ e do STF, vêm no sentido de que, uma vez que você passou dentro do número de vaga, havia o direito à nomeação, mas tinha que demandar. Então, muitos estavam esperando chegar próximo ao final de validade do concurso e demandando o Poder Judiciário. Uma outra consequência que essa decisão também pode gerar, quer dizer, tirar essas ações todas que estavam, de uma certa forma, entupindo o juiz de primeiro grau, aí, as instâncias inferiores, com tantas demandas judiciais. Porque agora, com essa sinalização e essa decisão do Supremo, fica pacificado, então, o entendimento. Este advogado especialista em direito do servidor público e concursos públicos explica que, apesar da jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, antes da decisão do Supremo, os candidatos procuravam o judiciário por várias situações. Uma delas tem a ver com a existência de terceirizações. Os contratos de terceirização, eles, além de serem uma medida de ingresso em cargo efetivo sem necessidade de concurso, porque, e aí você viola o artigo 37, inciso 2º da Constituição, ele é muito fácil, é uma medida muito fácil de ser adotada e prorrogada. O segundo aspecto envolve o comissionamento indevido. A administração prevê cargos em comissão e funções comissionadas num dos seus incisos do artigo 37. Esse comissionamento, que você pode chamar lato sensu, em sentido lato, ele prevê funções que só podem ser exercidas para direção, chefia ou assessoramento. No entanto, em vários casos, elas são desvirtuadas para se colocar pessoas queridas, apadrinhadas nos cargos. Você tem um outro instrumento, fora a terceirização, de colocar num cargo público, sem concurso, uma pessoa, qualquer que da sua preferência. A decisão do Supremo que mudou a vida de milhares de pessoas foi no dia 10 de agosto de 2011, uma data marcante para muita gente. Eu acho um respeito à pessoa, ao estudante, uma justiça, porque é um investimento muito alto, são decisões que a pessoa toma ao vir estudar aqui. Achei ótima a decisão do Supremo Tribunal, porque quem estuda e passa no concurso agora tem o direito de ter o cargo de tomar posse. Quando você abre um concurso público,
O que pressupõe? Que existem aquelas vagas e existe a dotação orçamentária para fazer aquela contratação. Então, eu acho que são fatores outros. O que alguns dirigentes estavam fazendo? Fazendo terceirizações, contratações temporárias, colocando comissionado, requisitando servidores de outros órgãos, em prejuízo das pessoas talentosas que passaram em concurso público, extremamente cada vez mais difíceis, dentro do número de vaga, eram preteridos. As vagas previstas no edital, ou mesmo que estejam previstas discutidas nesse processo administrativo que gerou o edital, para aí o edital só prevê o cadastro de reserva, estas vagas, elas tem que haver cargo vago, para que elas sejam nomeadas. Então, há cargos criados por lei e tem que haver orçamento, senão o concurso nem sai. Não perca no próximo bloco, veja como votou cada ministro e entenda por que o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. A administração não pode, de forma arbitrária, de forma automática, sem qualquer fundamentação, deixar de preencher os cargos que foram colocados em concurso. Evidentemente houve uma mudança de paradigma, porque outrora a administração poderia eventualmente ter essa discricionariedade de nomear ou não. Se promoveu o concurso público e homologou o resultado, o Estado apenas pode deixar de promover a contratação mediante motivação satisfatória.